Matheus, você acha que é fácil captar clientes em períodos de crise, onde as pessoas estão com medo da política, estão com medo da economia, estão com medo de tomar decisões financeiras? Bem, eu não consigo captar, aquela média que eu estava tendo bem acima, eu não vou conseguir mais e acabou. Esse é o perfil de alguns assessores nesse período de crise que nós estamos vivendo hoje. Bem, é verdade. Nós estamos vivendo uma crise política e até financeira. Recentemente, um órgão internacional se reuniu para deliberar sobre os novos cenários macroeconômicos e sociais que nós devemos viver nos próximos meses e até anos. Nos próximos 2 anos, é bem provável de que nós todos, como humanidade, não só como Brasil, venhamos a enfrentar diversos desafios do ponto de vista econômico. Mas já aconteceu crises muito piores no passado e que o mundo ainda não acabou. Pode ser que acabe daqui para frente, mas ainda não acabou. E se não acabar, o que é que a gente vai fazer? Bem, diante de todo o cenário, pensando aqui no Brasil, político e econômico que nós temos vivido, é bem normal que os clientes nesse período estejam mais ansiosos, amedrontados. A propósito, metade da população brasileira, praticamente, e dos eleitores brasileiros, não queriam que o presidente atual, o Lula, estivesse no poder. Então, toda essa revolução, tudo isso que tem acontecido no Brasil, disputas políticas, invasão do Congresso Nacional, e todos os desafios macroeconômicos como inflação, taxa de juros alta, têm levado a população investidora a se sentir mais insegura. E você, assessor de investimentos, é bem provável que tenha sentido isso. Nos últimos meses, pelo menos aqui no escritório, a gente teve uma baixa nas captações, devido a essa turbulência que nós temos vivido no Brasil. Os clientes estão mais amedrontados, aportes mensais estão talvez sendo direcionados muito mais para fora do Brasil, né? É uma alternativa que as pessoas têm buscado, investir lá fora. Outros estão retidos nos bancos tradicionais por causa da alta da taxa de juros e outros clientes simplesmente devem sacar os seus dinheiros e colocar em Bitcoin ou colocar debaixo do colchão para pegar uma balsa da vida e fugir para os Estados Unidos. Bem, no fim das contas, o assessor de investimentos tem sentido peso maior, uma dificuldade maior para captar clientes nesse período de dificuldade. E aí, o que é que eu devo fazer, Matheus? Eu que sou assessor de investimentos, você que é assessora de investimentos, o que é que você deve fazer nesse período? O grande desafio que fica é como é que eu vou conseguir, Matheus, continuar as minhas captações nesse período de incerteza? É possível captar clientes nesse período de incerteza ou é melhor desistir, sentar e esperar o que é que vai acontecer? Bem, dá para captar sim, mesmo com essa baixa, com a diminuição da procura por investimentos aqui no Brasil, principalmente, é possível criar um storytelling, criar estratégias comerciais e técnicas também para captar clientes nesse período de incerteza. E hoje eu resolvi trazer para vocês pelo menos 3 estratégias para que você possa captar clientes nesses períodos de crise. Bem, antes de tudo, vamos dar um passo atrás e entender o que está acontecendo no cenário macroeconômico. Primeiro, nós temos uma taxa de juros muito alta. Se você não sabe, a taxa de juros ela funciona como se fosse um antitérmico. Então, imagine que você está com febre, e o que é que o médico passa para controlar essa febre? Um antitérmico. Então, quanto mais o antitérmico tiver um poder de ação no seu organismo, mais a tendência natural é que a febre baixe. A taxa de juros é do mesmo jeito. Pense bem, nos últimos anos, por causa principalmente da pandemia, a inflação começou a subir. Ou seja, as coisas ficaram cada vez mais caras, muito dinheiro na economia, a oferta e demanda estavam desequilibradas, o que fez a inflação subir. E você começou a sentir isso na sua feira, você começou a sentir isso nas notícias diárias, os equipamentos eletrônicos, celular e tudo em efeito cascata começa a se encarecer. O que é que o governo, o que é que a política nacional, do ponto de vista econômico, tenta fazer para controlar esse efeito econômico negativo? Ele sobe taxa de juros, o que a gente chama na economia de política contracionista, contrai a economia, ou seja, segura a economia, encarece o dinheiro para que ele tenha menos circulação, no intuito de que a inflação seja controlada, ou seja, a taxa de juros sobe para equilibrar a oferta e demanda. Nós estamos vivendo isso na economia brasileira desde o final do governo Bolsonaro e agora seguindo para o governo Lula. Nós não sabemos ao certo o que deve acontecer nas próximas reuniões do Copom, que é o comitê econômico que toma as decisões em direção a subir ou baixar a taxa de juros. Então o Copom deve se reunir nos próximos dias, de 45 em 45 dias,
para deliberar sobre a política econômica que devem seguir aí no governo Lula. E isso tem agitado os investidores nesse período, porque a decisão do Copom nos parece ainda um pouco incerta. Nós não sabemos se eles vão derrubar ou começar uma tendência de queda da taxa de juros, porque em contrapartida a inflação ainda está em um patamar um pouco acima do que é ideal para a nossa nação. Bem, esse cenário de taxa de juros e de inflação tem deixado o mercado insatisfeito e um tanto amedrontado com o que a gente pode viver nos próximos dias. Até porque vizinhos nossos têm sofrido muito com inflação alta. Pense, por exemplo, na Argentina. Não teve taxa de juros alta no mundo que conseguiu controlar a inflação na Argentina. Nós temos, por exemplo, outros países como os Estados Unidos que tem uma dinâmica, uma relação comercial muito grande com o Brasil, que também tem sofrido com a alta da inflação. Inclusive, feito histórico, o Brasil encerra o ano ganhando dos Estados Unidos se tratando de inflação. O Brasil está um pouquinho abaixo dos Estados Unidos, mas ainda está em um patamar um pouco alto. Todo esse cenário tem deixado o brasileiro, o investidor, apreensivo. Fora isso, somado a esse combo, veio toda essa polarização política que trouxe muito atrito semana após semana na relação do investidor com o mercado. Bem, muita incerteza, muita volatilidade. A bolsa, o mercado, ele funciona na seguinte dinâmica: quanto mais as pessoas estão otimistas, o mercado tende a crescer e acompanhar esse otimismo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais o povo, os investidores estão pessimistas e, portanto, vendem as ações, estão muito mais posicionados em venda do que em compra, o mercado tende a acompanhar como um termômetro emocional o que as pessoas têm sentido e vivido. Então, nesse período, por causa do pessimismo de uma boa parte da nação brasileira, a bolsa tem caído e isso tem levado principalmente os investidores de curto prazo a se abalarem muito. Os investidores de longo prazo, em contrapartida, eles pensam muito no longo prazo, então eles estão satisfeitos com esse período de baixa porque, diga-se de passagem, pode ser uma grande oportunidade de comprar bons ativos a bons preços. De toda forma, esse cenário nos parece muito, mas muito incerto. Assessor de investimentos, o que fazer para captar clientes nesse período de crise? Bem, primeira dica que eu daria para você: taxa de juros alta tende a favorecer estratégias conservadoras. Então, se dirige ao teu cliente, ao teu prospect, sempre dando ênfase nas oportunidades de renda fixa. Com taxa de juros alta, como o dinheiro está mais caro, os bancos são obrigados, e as instituições financeiras que emitem CDBs, por exemplo, a pagar mais caro pelo dinheiro captado no mercado. Isso significa que, para o Banco BTG Pactual, o Banco Itaú, a Caixa Econômica emitir um CDB para captar recursos, eles precisam pagar mais caro, porque a Selic tem levado o CDI para um patamar mais alto. Hoje, janeiro, dia 13 de 2023, a taxa Selic está 13,75, ou seja, o dinheiro em aplicações de renda fixa indexadas ao CDI, principalmente, estão mais bem remuneradas. Então, esse discurso é perfeito para que você possa trazer clientes, principalmente aqueles conservadores. Então, explora essa estratégia de captações mais conservadoras. Então, aqueles clientes que estão em previdência, é uma boa hora de montar uma carteira de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado e até aqueles títulos híbridos, né, de IPCA+, que também é uma boa oportunidade. Por falar em IPCA, nesse período de taxa de juros alta, como eu expliquei para você, é um período também de inflação alta. Se o CDI está alto, é sinal de que a inflação também está em um patamar desconfortável para a economia brasileira. Lembra daquela história do antitérmico? A febre está alta, a gente tem que colocar antitérmico. A inflação está alta, a gente coloca taxa Selic para segurar essa inflação. Então, no fim das contas, ativos indexados a IPCA, como títulos do Tesouro, por exemplo, de IPCA+, e aqueles também de crédito privado, são os títulos de renda fixa emitidos para empresas, debêntures, CRIs e CRAs, também estão mais bem remunerados. Eu peguei títulos recentemente que foram emitidos a 7 mais IPCA em 2020, e hoje a gente tem esse mesmo título a 8,5, 9 mais IPCA. É muita taxa, é excepcional para o teu investidor, principalmente aquele de renda fixa, porque ele vai estar protegido da inflação e ainda vai ter um prêmio muito elevado. Então, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8 tem se tornado cada vez uma região de taxa mais comum, o que no passado bem próximo era o IPCA mais 4, IPCA mais 3,5, IPCA mais 5, que era basicamente a realidade ali de 2020, 2021, certo? Então, foca em estratégias mais conservadoras. Puxa esses teus clientes conservadores para investir em títulos de IPCA+,
principalmente mostrando da solidez das empresas que você vai estar passando para ele. Então, por exemplo, títulos bancários, mostra para ele a vantagem de ter um título bancário, cobertura do FGC, a própria solidez do banco que ele está emprestando, o índice de Basileia e coisas parecidas. Crédito privado, procura empresas geralmente com rating duplo, triplo A, que são empresas mais conservadoras, mais seguras, bem avaliadas para o crédito. Títulos do governo, talvez nesse período político tenha um pouco mais de resistência da parte de alguns clientes, mas mostra que são títulos de longuíssimo prazo, que deixa meio que variável essa questão de governo de curto prazo. Então, essa primeira estratégia foca em uma estratégia conservadora, principalmente explorando essa linha da renda fixa. 2. Períodos de crise são excepcionais para investidores de longo prazo, sobretudo aqueles que investem em renda variável. A Bolsa de Valores, de acordo com grandes especialistas do mercado, tem estado numa região histórica de preço, se a gente for avaliar o valuation da própria bolsa. Então tem muita empresa barata, abaixo do valor justo, gerando boas oportunidades para os investidores. Você tem empresa aí negociada muito abaixo do seu valor justo, o que gera boas oportunidades, principalmente para aqueles investidores mais fundamentalistas. Então, bolsa está com volatilidade, a bolsa está caindo. Bem, são boas oportunidades para que os teus clientes comprem boas empresas a bons preços. Se você é um investidor de longuíssimo prazo, se você tem pensado em investir para longo prazo, não é 4 anos, 8 anos, 10 anos que vai fazer muita diferença. O investidor de longo prazo está pensando aqui para 15, 20, 30 anos. Então, fortalece o teu argumento de captação de clientes de renda variável e do quanto esse momento tem sido propício para fazer boas aquisições. Nós não sabemos quando a bolsa vai voltar para 120, 125, 120 mil pontos. Está ali caminhando entre 105, 110 mil pontos e tem passado turbulências no meio do caminho, mas pode ser que daqui a muito pouco tempo as coisas voltem ao normal. Nesse governo, até em outro governo. Nós esperávamos, por exemplo, que após o governo Lula, tivéssemos no outro dia já uma queda violenta da bolsa. Não aconteceu, veio acontecer dias depois. Nós esperávamos que após a invasão lá do Congresso Nacional, a bolsa despencasse. E pelo contrário, tivemos 5 dias aí de alta de bolsa. Então a bolsa, ao mesmo tempo que ela é um ambiente até previsível por causa da sensibilidade dela ao contexto, ela também é muito imprevisível. Não dá para seguir a emoção da bolsa. É preciso ter uma estratégia fundamentalista para que você siga essa estratégia em qualquer cenário, que no futuro, 10, 20, 30 anos, você venha colher, enfim, boas aquisições que você fez em períodos principalmente de crise. Já dizia Warren Buffett, períodos de crise são momentos excepcionais para que o investidor de longo prazo faça mais dinheiro. Então aproveita esse discurso e tenta captar investidores de renda variável também. Terceiro, por fim, você precisa jogar conforme a música. Muitos clientes estão querendo tirar o seu dinheiro do Brasil e isso já deveria acontecer há muito tempo. Bem, desde que eu me entendo por gente no mercado financeiro e lido com investimento, trabalho com clientes de alta renda, que eu sempre tenho enfatizado a importância de ter alguma coisa fora do Brasil, principalmente em dólar, que hoje é a moeda referência se tratando de mercado financeiro. Então é muito importante que você também esteja atento ao discurso de dolarizar a carteira do teu cliente. Tu pode fazer isso através de dólar, precisamente, o que eu não acho uma boa opção na maioria dos casos, considerando o risco cambial que você vai sofrer. Você pode fazer isso através de BDRs, que são recibos de empresas americanas negociados no Brasil. É uma forma mais fácil de você conseguir comprar ações da Apple, do Spotify, da Microsoft, sem necessariamente estar lá nos Estados Unidos. Você consegue comprar na Bolsa Brasileira como se fosse uma ação normal, só que você está comprando um recibo de uma negociação americana. Também pode ser uma boa oportunidade. Comprar índice, por exemplo, ETFs que replicam as principais empresas americanas, fundos americanos ou fundos brasileiros com políticas internacionais, que fazem exatamente o que você está querendo fazer diretamente, só que através do fundo. Então você faria isso através de uma gestão especializada. Bem, além disso, existem também as próprias criptomoedas, que eu não aconselho tanto você fazer, a menos que seja um especialista e que tenha uma assessoria séria, tá? Lembra que tem muito picareta aí fazendo picaretagem com criptomoeda, mas pode ser uma alternativa excepcional para você desintermediar o seu patrimônio e romper as barreiras de uma nação com o seu dinheiro, tá? Então essas podem ser boas oportunidades para que você possa dolarizar ou trocar de moeda, para ser bem simples, com relação à sua carteira e a carteira dos seus clientes, se tratando de real, de dólar, de euro, o que é que a gente pode fazer de investimentos internacionais, tá? Então explora essa oportunidade, conversa com teus clientes, com teus prospects, sobre as oportunidades de dolarizar a carteira dele. Eu não sei se você já tem feito isso com os teus clientes, é bom que faça, dependendo do asset allocation que você vai fazer com o teu cliente, mas 10, 20, 30% do patrimônio dele pode estar fora do Brasil através
através desses títulos ou mesmo abrindo um offshore, por exemplo, se a gente vai falando de um cliente de altíssima renda, mas é importante sempre esses clientes terem operações fora do Brasil. Então, só para ficar claro, explora a estratégia de ajudar clientes conservadores a se beneficiarem da alta da taxa de juros. 2. Conversa com teus clientes que têm mais apetite à renda variável e mostra para eles a oportunidade que nós temos na Bolsa Brasileira. O fluxo de capital estrangeiro continua vindo para o Brasil e se ele não aproveitar, os americanos e os fundos estrangeiros vão aproveitar essa oportunidade no Brasil. 3. Tenta levar o patrimônio do teu cliente para fora do Brasil também e dança conforme a música, joga conforme o jogo. Pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, comenta aqui conteúdos que você talvez queira ouvir, porque certamente a tua opinião vai ser considerada e a gente vai poder produzir conteúdo mais adequado para a tua realidade, tá bom? Até a próxima!